Olá galera, nós estamos de volta com os diálogos de Jesus. Agora eu chego no capítulo 8, verso 21 de João. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Esse diálogo de Jesus com os fariseus. Então os judeus diziam: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo e eu, desse mundo aqui eu não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O interessante aqui é que quando ele dizia eu sou, ele estava repetindo as palavras do nome de Deus que disse a Moisés: eu sou o que sou. Até nas nossas Bíblias vem destacado, Ego eimi em grego. Eu sou o que sou. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio eu vos tenho dito? Muitas coisas eu tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas eu digo ao mundo. Vocês vão começar a me procurar, mas não vão me achar mais, porque eu não sou desse lugar aqui. Eu sou de um outro lugar. Será que ele vai se matar? Está falando que ele vai para um outro lugar que a gente não pode ir? Será que é isso que ele está querendo dizer? Vocês estão muito ligados, vocês são desse reino aqui. Eu não sou desse reino aqui. Aliás, ele repete isso para Pilatos, no seu julgamento. Eu não sou desse mundo. Eu não sou daqui. Você consegue compreender que o reino de Deus não tem a ver com o reino fronteiriço de Israel? Que o reino de Deus não tem a ver com o Jordão, Jerusalém, a Palestina? Você entende isso? Bom, esse é o primeiro ponto que você precisa compreender. Obviamente que nas páginas do Antigo Testamento nós vamos encontrar um povo em formação de onde nasceria o Cristo, e esse povo tinha um lugar e ele lutava para se preservar como povo, porque dali viria o Messias, mas vindo Cristo, o reino de Deus não é mais territorial. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui que não sei o que você pensa disso, mas não há sentido em sermos patrióticos se nós somos do reino de Deus. Claro que nós pagamos os nossos impostos no nosso país. Eu, por exemplo, aqui em casa a gente recicla o nosso lixo, separamos o nosso lixo, procuramos produtos que são biodegradáveis, cuidamos da terra. Esse é um mandato de Deus para todo ser humano. Amo nossas belezas naturais, sou apaixonado pela minha cidade, mas esse não é o nosso reino. Não morreria por ele. Aliás, a nossa morte é a entrada no verdadeiro reino. E quando nós vivemos neste mundo e neste reino, neste Brasil, as leis que governam a nossa mente são as do reino de Deus. Eu não mato não porque o Código Penal brasileiro diz que se eu matar eu vou preso, então é por isso que eu não mato. Eu não mato porque eu tenho Cristo em mim, por isso que eu não mato. Eu amo os meus filhos não porque o Estatuto da Criança e Adolescente traz todas as normas e condutas de um pai na educação dos seus filhos. Eu faço isso porque eu amo a Deus e eu amo os meus filhos. Apesar de existir uma lei, tudo bem. Eu preservo a minha natureza não porque eu tenho um decreto sobre a fauna e a flora brasileira, mas porque eu creio no mandato de Deus. Eu amo o meu próximo não porque ele é brasileiro, porque se vier um estrangeiro refugiado, eu vou amar do mesmo jeito. No reino de Deus não há limites, não há fronteiras. Eu não vou cuidar do pobre porque a lei diz, porque se vier o comunismo, o capitalismo, o centralismo ou qualquer outro ismo, vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu faço porque o Evangelho me diz. Eu reparto o meu pão porque Cristo me ensinou. Eu amo minha esposa e a esposa é fiel ao marido, não porque pode ou não pode, pela lei, antigamente não podia, agora pode divorciar. Não, eu faço isso porque isso é um princípio de Cristo. Porque o reino de Deus está muito acima do reino dos homens. Eu vejo muita gente hoje se degladiando, tem que ser patriota, o Brasil, tá.
Tenho que ser cristão. Se eu for cristão, eu vou amar meu próximo, eu vou cuidar do meu país, eu vou cuidar da minha terra, eu não vou poluir, eu vou preservar as fontes, eu vou cuidar de quem é refugiado, eu não vou ficar tratando como se fosse um lixo, eu vou amá-lo, porque aliás é isso que está na palavra, aliás está desde o Antigo Testamento. Quando você estiver na terra, você ame o seu estrangeiro quando ele vier para a tua terra, porque você já foi estrangeiro no Egito, dizia Deus. Você sabe o que é ser estrangeiro. Para Deus não há esses limites, nós é que temos, econômicos, culturais, principalmente econômicos, financeiros. Os impérios dos homens. Será que a gente entende o que é reino de Deus? Quando Jesus disse, vocês vão me procurar e não vão me achar aqui. Eu não sou desse mundo. Um monte de coisa que vocês fazem aqui não faz o menor sentido para mim. Não tem lógica para mim. E as coisas que Jesus fazia não tem lógica para nós. Precisam ter. Mas é uma guerra e não temos encontrado lógica nelas em muitas situações. De perdão, de graça, de misericórdia, de compreensão. Na verdade, nós pegamos o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Cristo, mas sem Cristo e sem a revelação do Filho, traduzimos esse Deus como um Deus matador de velhinhas, para parafrasear o filme do Tom Hanks. Pulamos a cruz, tiramos Cristo da história e vamos direto para o Apocalipse, onde a gente vai fuzilar a besta. Numa interpretação também completamente errada, porque a besta não é o Godzilla. Mas muitos creem que será um Godzilla humano. A verdade é que não compreendemos que o reino de Deus, e já falei nos Pensamentos do Isolamento, uma série só sobre o reino de Deus, é uma realidade não terrena, não humana, mas divina, de vida, de relacionamento, de cuidado de si próprio, da criação, do próximo, a partir do cuidado da sua relação com o Criador. Assim se manifesta o reino de Deus nestas bases, os princípios de Deus plantados em mim, e a maneira como eu enxergo a mim mesmo, servo deste rei e servo para este reino, e a maneira como eu me relaciono com o próximo e com tudo que foi criado. Eu não sou dessa terra. Aqui vocês têm homens sobrepujando homens, você tem homens escravizando homens, vocês têm homens explorando homens, vocês têm homens explorando terra, você tem gente acabando com a terra. Eu não sou dessa terra. Eu quero, no final deste pensamento e deste diálogo de Jesus, quer dizer então que Jesus não veio para ser rei desse mundo? Não desse jeito. Por isso que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 20 que a nova Jerusalém desce dos céus. Essa terra será revestida e redimida. Esse mundo finito vai também ser salvo, como está em Romanos 8. E a manifestação dos filhos de Deus vai também trazer a liberdade do pecado, que também destrói essa terra. Você entende isso? Você lê Romanos. Esse é um outro ponto interessante, como que o nosso ideal de fé não parte das Escrituras, mas parte da boca de todo mundo que fala, e você nunca vai verificar se está escrito mesmo. Este Cristo que se manifestou diante de nós nos trouxe um outro jeito de pensar e viver. Ele não tinha ciúmes dessa terra, ele disse para Pilatos, você é rei? Sou rei, mas eu não sou desse mundo. Estou preocupado com o teu trono, com esse teu chapéu aí, nem com César, nem de sentar naquela cadeira, nem de ficar puxando o saco de senadores no Senado romano. Eu estou preocupado com esse dinheiro, dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. Eu sou dono do ouro e da prata, eu criei tudo isso daqui. Essa criação deu errado. Porque o homem morreu no Éden e está destruindo a terra. Quando você olha para esse mundo, é a boa criação de Deus que sucumbiu ao pecado. E o mundo está sepultado. O mundo jaz no maligno. Você já leu isso? Também está escrito. Portanto, quando a gente olha para esse mundo, a gente sabe que ele é um mundo morto.
Não há nenhum atrativo, não há nada que eu diga, ai, como eu quero. Tá bom, eu preciso comprar minha calça, meu sapato, puxa, é legal aquele carro, é mais confortável, eu gostaria de ter um desse. Não, esse não, prefiro aquele modelo. Não, não há erro nisso. O problema é quando a gente acha que a vida é só isso. Esse é o problema. Eu prefiro esse tênis porque é mais confortável do que aquele. Tá tudo certo. Parabéns para quem criou o mais confortável. Também está servindo a Deus, porque isso é um mandato de Deus, servir o próximo. E parabéns para aquele que cobra um preço justo, porque isso também é servir a Deus. Mas não há nada nesse mundo que me atraia. Jesus nunca falou, eu não queria ir embora dessa terra porque é tão legal. Esse aqui é um mundo que jaz no maligno. Eu vou trazer a Nova Jerusalém, vocês vão entender o que é vida. Meu reino não está aqui. Acho que para você que quer ter uma vida de verdade com Cristo, seria muito interessante você compreender o que significa meu reino não é desse mundo. E as coisas como acontecem aqui têm significado para vocês, mas não me atrai, não me seduz. Não tem a ver com... Não, fica à vontade, pode ficar. Não é isso. Não é isso. Quiçá nós, como servos de Deus, brigássemos menos pelos tostões dessa terra, como dois irmãos procuraram Jesus. É um diálogo que nós vamos também falar, não vou adiantar aqui, mas enfim. Vê lá se você é mais patriota do país que você vive do que do reino, que é a sua eternidade. Não tem nexo isso. Valeu, galera. Até o próximo.